De casa, tem dificuldades, empata, perde, não consegue vencer. São 15 jogos já que não tem jeito. São Paulo não consegue aí fazer esses 3 pontos longe do Morumbi. Porém, em contrapartida, quando joga dentro dos seus domínios, vai muito bem o São Paulo e preocupa os adversários. A bola da vez é o Cruzeiro. 10 dias de home office para o São Paulo se organizar e acabar com a pior sequência da história fora de casa no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo, longe do Morumbi, será no dia 10 de novembro. O clássico Sansão na Vila Belmiro. Mais uma chance de acabar com a sina de um time caseiro. Sair de casa tem sido o terror para o São Paulino. Nós fizemos jogos muito bons fora de casa, em que detalhes nos tiraram vitórias. Eu não vou ficar aqui obcecado pela vitória fora de casa. Eu quero que a equipe pontue, continue pontuando. Até o final do Brasileirão serão mais 4 jogos longe do Morumbi. Além do Santos, o tricolor terá o Fluminense, o Bahia de Rogério Ceni e o Atlético Mineiro. A péssima campanha fora de casa tem influência direta na colocação do time na tabela de classificação. A tranquilidade dos 45 pontos, que matematicamente garantem a permanência na Série A, já poderia ter sido atingida se o tricolor tivesse vencido apenas 2 jogos dos 15 disputados até aqui, longe do Morumbi. Para mim, o mais importante é que tenhamos a postura que temos tido nas partidas fora de casa, assim como jogamos em casa. Com a segurança, com o equilíbrio. Mas a boa notícia é que depois de 2 jogos longe de casa contra Palmeiras e Atlético Paranaense, o São Paulo volta ao Morumbi nesta quinta-feira para enfrentar o Cruzeiro. Será o primeiro encontro entre time e torcida após o fim da lua de mel proporcionada pela conquista da Copa do Brasil, mas que acabou depois da goleada sofrida para o Palmeiras por 5-0. A pergunta que fica é como estará o clima no Cícero Pompeu de Toledo. A verdade é que se tem uma torcida que vem fazendo bonito nos últimos anos é a do São Paulo, que com uma média perto da casa dos 50 mil espectadores por jogo, tem em 2023 a melhor marca da história do clube em jogos no Morumbi. Um contraste com a campanha do time longe de casa, que também atingiu uma marca histórica, porém negativa. O jogo é no Morumbi, diante do torcedor, é a última partida da rodada. O São Paulo até conseguiu um resultado interessante jogando em Curitiba, porque não é simples até empatar com o Atlético Paranaense lá, mas agora é aquela história. Espera-se 3 pontos, porque é um time que faz muito bem valer o seu mando de campo. Ainda bem, né? Ainda bem que faz valer o mando de campo. Acho que o torcedor tem um ponto muito positivo nessa campanha do São Paulo jogando em casa, pelo apoio. Ainda bem que veio aí a Copa do Brasil, vaga de Libertadores na temporada que vem, na de 24. Agora o retrospecto fora de casa, ele é assustador, assim. Um time que tem qualidade, que consegue até em alguns momentos ser superior fora de casa, mas não consegue traduzir isso com um resultado positivo e trazer os 3 pontos. É assustador a temporada do Campeonato Brasileiro do São Paulo jogando fora de casa. Agora, dentro de casa, é um time muito forte, conectado com o torcedor, que acabou nessa temporada fazendo a diferença nos jogos em casa. Na sequência do jogo aberto, o assunto é o Corinthians, que enfrenta o Atlético Paranaense. Antes, Dedê. Esse negócio de Scarpa tá me cheirando a uma troca com o Maia, hein? Ninguém ainda falou sobre isso, Júlio Rezende. Cara, é uma boa observação, porque o Pablo Maia é um jogador que interessa a alguns clubes da Inglaterra. Porém, o Nottingham Forest não é um clube que está de olho, ou que pelo menos tenha feito proposta para o Pablo Maia, hein? Assim, é interessante o movimento que você está falando, acho que é isso, assim, pode ser uma parada, ó, quer ver, ó, pluga aí na tela aí, o Júlio Rezende. Esse negócio de Scarpa tá me cheirando troca com o Pablo Maia. Não me parece ser um movimento que deva acontecer, ele é interessante, mas eu não acredito, tá? E eu vou te dar alguns exemplos do porquê que eu não acredito nisso. Porque o Scarpa, ele tem um contrato longo, e ele tem o desejo de permanecer na Europa, ponto. Isso é ponto.
Ah, mas pô, se tiver proposta boa do Brasil, ele topa ouvir. Cara, aí é que tá o X da questão. Quando me falaram que ele topa ouvir uma proposta no Brasil, a interpretação que me deram, e eu falei com gente muito próxima ao Scarpa, foi que ele vai ouvir todas as propostas. Essa é a real. Tudo que chegar para ele, ele vai ouvir, né? Então, assim, não tem essa de que, pô, Brasil, vai priorizar Brasil. Ele vai ouvir tudo. Mas ele tem esse desejo de permanecer no futebol europeu, ele tem esse sonho de jogar uma temporada inteira, mais temporadas no futebol europeu, algo que não aconteceu quando ele foi para o Nottingham Forest, que ele ficou no Palmeiras até o fim do ano passado, e aí ele chegou no meio da temporada, e aí depois ele voltou, e aí acabou indo para o Olympiacos. E o Pablo Maia não seria esse jogador para o Nottingham Forest hoje, porque eles já têm o Danilo lá. Lembra do Danilo do Palmeiras? Também está lá. Então eu não acredito nesse movimento, apesar de achar isso muito interessante, o que o nosso querido Júlio Rezende escreveu. Beleza? Pablo Maia mais 10, único titular do time. O Adamo Leal tá falando. Cara, você vê no jogo contra o Palmeiras, né? Tudo bem, foi todo mundo mal. Foi todo mundo mal no jogo contra o Palmeiras. Foi, assim, uma atuação vexatória do time. E aí ficou nítido que ele faz muita falta. O Rezende, o São Paulo tem que abrir os cofres e investir no Ferreirinha, jogador jovem e com muito potencial. 35 milhões está barato. Cara, é boa essa pergunta do Júlio Rezende. Para de ser juvenil. Ai, a galera tá ligada na live aí, hein? A galera tá ligadinha na live aí, hein? O Júlio Rezende me traz uma pergunta muito pertinente. Vale a pena ou não abrir os cofres para trazer um jogador tipo Ferreirinha? Cara, o São Paulo não... O problema é que o São Paulo não tem cofre, velho. Aí é que tá. Que cofre que o São Paulo tem? Ganhou 70 milhões, mas teve mais 25 milhões de renda, não sei o que lá. Cara, essa grana já está comprometida. Essa grana já está comprometida. Já está comprometida. É pagamento de premiação, que já foi pago. É salário que está botando em dia. É dívida, né? E essas dívidas são dívidas trabalhistas, tem um monte aí. Lembra que o Reinaldo até ameaçou botar no pau, né, e na justiça. Tá pagando Pablo e Vitor Bueno, que no fim de semana Vitor Bueno cruzou e Pablo fez o gol, tá? Essa jogada do gol do Atlético Paranaense, cobrança de Vitor Bueno e gol do Pablo de cabeça, o São Paulo ainda paga dívidas desses caras. Esses caras ainda recebem do São Paulo, tá? Só para vocês sentirem como é que tá a questão orçamentária do clube. Que o clube é um clube que tem problemas sérios financeiros. Então, quando o Júlio Rezende fala tem que abrir os cofres, a pergunta que eu respondo isso com uma pergunta, mas que cofre que vai abrir? Tá? Essa é a questão, que cofre que vai abrir? Eu tenho dito, São Paulo vai fazer logo vai conversar com o Lucas, logo eles vão sentar e negociar a renovação de contrato, e ali sim você vai ter um aporte, tá? Ali sim você vai ter um aporte para você poder ajustar ele dentro da realidade que é um contrato de 2, 3 anos com o Lucas, tá? Então aí sim podemos usar o termo, abrir os cofres. Tá aí, galera, São Paulo joga na quinta-feira contra o Cruzeiro no Morumbi, jogando dentro de casa. O São Paulo até que tem um bom aproveitamento, o que pega são os jogos fora de casa do brasileiro, né? Nas Copas, o São Paulo venceu os jogos fora do Morumbi, mas no brasileiro, esse aproveitamento jogando fora de casa é péssimo. E tem que aproveitar, então, esse aproveitamento do Morumbi, para quem sabe já fazer aí esses 3 pontos contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que está ali próximo à zona de rebaixamento também. O São Paulo, acredito que se tivesse vencido pelo menos 2 desses jogos aí fora de casa, já estava livre aí dessa questão do fantasma do rebaixamento. Eu acredito que o São Paulo não vai cair, mas é uma coisa que preocupa. Não pode
vacilar, principalmente porque tem um aproveitamento muito ruim jogando fora de casa. A torcida até fala, né, que o São Paulo é um time home office, só trabalha em casa, porque fora de casa o São Paulo joga muito mal. Até que contra o Atlético Paranaense conseguiu o empate. A gente olhando ali, o Atlético Paranaense é um time chato jogando na sua casa, mas tem que fazer valer então aí a força do Morumbi, né? Quem sabe conquistar esses 3 pontos contra o Cruzeiro. É importante pontuar, somar mais pontos para já atingir aí essa meta de 43, 45 pontos para não se preocupar com o rebaixamento. Aí sim depois pensar no planejamento para a temporada de 2024, logo mais, com certeza vai trazer reforços e vários nomes aí sendo ligados ao São Paulo, até o próprio Scarpa, que recentemente passou lá pelo futebol inglês, que tá, se não me engano, ele tá agora no futebol grego. É um ótimo jogador, mas agora no momento só especulações, como foi muito bem explicado aí pelo André Hernan. O Ferreirinha também do Grêmio, outro nome que agrada bastante. O Dorival gosta muito, né, do Ferreirinha, mas é um jogador muito caro. O São Paulo nesse momento não tem um caixa ali, não tem uma grana para contratar um jogador caro, né? O Ferreirinha não é um jogador barato, mas vamos aguardar. Com certeza vai trazer reforços, tem que reforçar mesmo para deixar o time mais forte, mais competitivo para a temporada de 2024. Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.